Mais de 30 mil processos com pedidos de desaposentação e tramitam nos tribunais de justiça de todo o Brasil. O tema, que interessa a milhares de pessoas aposentadas, está em discussão hoje no Jornal da Justiça. O caminho para se chegar até a tão sonhada aposentadoria é assim, longo: 30 anos de serviços trabalhados para as mulheres e 35 para os homens. Também há outros tipos de aposentadoria, por idade e validez, e especial, quando o trabalhador é exposto a agentes nocivos à saúde, como químicos, físicos ou biológicos. Seu José percorreu esse caminho. Foram 35 anos e 4 meses trabalhados e o mesmo período de contribuição previdenciária. Começou a trabalhar ainda menino no Piauí. Em Brasília, foi carpinteiro e vigilante de bancos e ministérios. Mas a vida de aposentado durou pouco. Recebendo uma aposentadoria de R$ 900 mensais, ele precisou voltar ao batente. Tinha que comprar muitas coisas, né? O sustento das crianças, né? Tinha que eu vou continuar trabalhando, né? Assim como seu José, milhares de aposentados brasileiros voltam a trabalhar e a contribuir para a Previdência Social. Em alguns casos, o novo salário é superior ao da época da aposentadoria e muitos recorrem à chamada desaposentação, ou seja, renunciam ao benefício que já recebem e pedem um recálculo do valor, levando em conta a nova situação. Mas a desaposentação ou desaposentadoria ainda não é regulamentada no Brasil. Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que regulariza essa prática. Caso o projeto seja aprovado, ele poderá impactar o fisco em aproximadamente 49 milhões. Por força desta restrição legal, o INSS não aceita na via administrativa os pedidos de desaposentação. Na Justiça, alguns juízes já decidiram favoravelmente pela desaposentação. Seu José já fez o pedido e ganhou na primeira instância. Agora, ele aguarda confiante o julgamento do recurso. Eu espero isso e peço a Deus que tudo dê certo, né? Para que eu obtenha essa aposentação, né? Pois é. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal vai julgar 2 recursos extraordinários. Um deles, o STF já reconheceu repercussão geral e vai definir se o pedido de aposentadoria é constitucional ou não. No outro, o Supremo analisa a constitucionalidade da Lei 9.528 de 1997, que estabelece que o aposentado que retornar ao trabalho vai ter direito ao salário família e à reabilitação profissional. E a gente continua conversando mais sobre este assunto. A gente recebe aqui no estúdio o advogado Dr. Manuel Veras, advogado e especialista em direito tributário. Doutor, obrigado pela sua participação. Boa tarde. Explicar primeiro o que é uma desaposentação. Desaposentação é a possibilidade do aposentado pelo regime geral, o INSS, de rever a sua aposentadoria. Depois que ele aposenta, ele continuou trabalhando, ou seja, ele continuou contribuindo, ou ele passou no concurso público e deseja se aposentar no órgão onde ele está e levar o tempo de contribuição do INSS para essa aposentadoria pública. Mesmo essa prática não sendo regulamentada hoje, ela é muito comum? Sim, por quê? Porque as pessoas contribuem desde cedo e por volta dos 53, 57 anos, as pessoas já fizeram 30 ou 35 anos de contribuição, homem ou mulher. E as pessoas estão com a plena capacidade de trabalho, tá certo? E aí elas ou continuam no mercado de trabalho, ou voltam para o mercado de trabalho, ou algumas delas passam em concurso público. E há algum impedimento para a desaposentação? Bom, a defesa do INSS diz que há impedimento legal, tá certo? Quais seriam? O decreto que regulamenta a lei diz que a aposentadoria é irreversível e irrevogável desde a data do primeiro pagamento. Só que os advogados e os juristas que estudam esse assunto dizem o seguinte: não existe isso. Por quê? Porque isso não está na lei. A lei não proíbe a desaposentação. E o decreto, na verdade, ele extrapolou o que deveria dizer. Ou seja, o decreto é ilegal nesse aspecto. Ele está criando regras que não existem na lei. A gente viu na reportagem da Carla Lucena que, segundo o INSS, essa desaposentação em massa poderia onerar os cofres públicos. Eu não vejo como, por quê? Primeiro,
o aposentado continuou no mercado de trabalho e contribuiu. O que vai haver simplesmente é um recálculo, levando em conta essas novas contribuições, tá certo? Uhum. A gente foi às suas, doutor, e a gente vai ouvir agora algumas perguntas de alguns telespectadores. Vamos ver a primeira. Ok. Meu nome é Dalva, sou aposentada, gostaria de saber da documentação. Isso é um assunto, dona Dalva, né? Acho que, assim como muita gente, deve ter muitas dúvidas sobre isso, né? Porque é um tema que gera muita dúvida. Na verdade, até pegando um gancho na pergunta da dona Dalva, como que é feito o cálculo da desaposentação? Bom, primeiro deixa eu só responder uma coisa para a dona Dalva. A desaposentação é para quem continua no mercado de trabalho. Quer dizer, quem não continua no mercado de trabalho não pode pedir desaposentação ou porque a lei é mais favorável, etc. O cálculo é feito uma média aritmética de toda a vida contributiva de 80% dos maiores salários de contribuição e multiplicado pelo tal fator previdenciário, que leva em conta a expectativa de sobrevida, ou seja, quanto tempo o regime vai sustentar aquela pessoa. Então, por exemplo, quem se aposenta por volta dos 50 e poucos anos, no caso de um homem, vai estar muito longe da aposentadoria por idade, 65 anos. Então, o valor vai ser mais reduzido. Explicado para a dona Dalva, então. Vamos ouvir agora mais uma pergunta? Vamos lá. Qual o prazo mínimo de entrar com requerimento de desaposentação? Bom, como não há regulamentação, não há prazo mínimo ainda, quer dizer. Alguns especialistas falam que deveria se exigir pelo menos 12 meses de contribuição a mais depois de aposentado. Mas há uma diferença pelo tempo de serviço do que pela idade? Eu aposentei por idade, outra pessoa aposentou por tempo de serviço. Há uma diferença aí para desaposentação na verdade, tempo de contribuição, né? Que o tempo de serviço não existe mais. Quer dizer, só para as aposentadorias por tempo de contribuição, tá certo? Por idade elas não valem, então? Não vale, porque a idade é 65 anos. Se a pessoa já atingiu, dificilmente vai haver um acréscimo nesse valor do benefício da pessoa. Vamos à última pergunta das suas? Vamos lá. Quero saber onde deve ir para pedir a desaposentadoria, se precisa de advogado. E aí, doutor? Bom, não adianta ir no INSS, porque o INSS diz que não existe regulamentação na lei. A única saída das pessoas é constituir um advogado para ele poder entrar com a ação na Justiça Federal. Mas aí, hoje, tudo está indo parar na Justiça? Hoje, tudo está parar na Justiça, ou seja, há decisões favoráveis na Justiça Federal, que tem a competência para julgar isso, do próprio STJ, e como você falou aqui na abertura da matéria, esse assunto está em repercussão geral no STF, esperando a decisão. A decisão mesmo só depois que o STF se manifestar, né? Porque tramita muito nos TJs estaduais, em primeira instância, mas a decisão final mesmo vai ser quando tiver repercussão geral do STF. Só quando o STF der a decisão final da repercussão geral. Doutor Manuel Veras, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo. Até a próxima.